Santa Convocação ao Culto Divino. 1 Crônicas 16 e 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Que bênção, que maravilha. Mais uma noite no dia do Senhor. Estarmos juntos como igreja, em comunhão, para adorarmos e exaltarmos o nome dEle. Nesse momento, vamos iniciar nosso culto, mas antes, passar para os irmãos, que o pregador da noite será o presbítero Robson, da Igreja Presbiteriana Central, que dará a palavra com o texto base. 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3 ao 21. Amém? Mesmo assentados, irmãos, curvem a cabeça. Vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, te adoramos, Senhor, com reverência e gratidão, Pai. Te louvamos na tua soberania infinita. Te louvamos, ó Pai, pela tua misericórdia, justiça e amor. Deus, neste momento, abençoa, Deus, a todos que estão aqui, a cada família representada, Senhor, no corpo da tua igreja, e abençoa também os que não puderam estar aqui. Toca o coração de cada um deles, para que sintam, ó Deus, o desejo de estar em comunhão com os santos, louvando e exaltando o teu nome. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, convido a igreja para abrir o hinário. Vamos cantar o hino número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
Convido a amada igreja para ficar de pé. Vamos fazer neste momento a leitura confessional do credo apostólico. Essa feita eu convido o presbítero Evandro para fazer com toda a igreja. Graças e paz, meus queridos irmãos, vamos proceder à leitura conforme anunciado no credo apostólico. Todos em uma só voz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. O grupo de música vai trazer um canto congregacional. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força
nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Amém. Convido a amada igreja para mais uma vez ficarmos de pé. Vamos fazer a leitura bíblica alternada. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. 1 Pedro 1, do versículo 1 ao 12. Primeira Pedro 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Passamos a ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim
da vossa fé, a salvação da vossa alma. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse momento estamos na segunda parte da nossa liturgia. Esse momento de arrependimento e confissão dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 77, versículo 13 e 14. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso. Tu és nosso Deus, tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o seu poder. Mesmo assentados, irmãos, curvem a cabeça. Teremos um momento de reflexão, onde aqui vamos pedir perdão dos nossos pecados. E após um pouco, o diácono Saulo faz uma oração audível com toda a igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, querido, grandioso e soberano, graças te damos, ó Pai, por todas as tuas bênçãos, teu zelo, proteção, cuidado, ó Deus, que tem derramado sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos teus filhos. Queremos, Senhor, te agradecer a oportunidade desta noite, estarmos na tua casa, reunidos com o teu povo, como igreja, para poder exaltar o teu santo e excelso nome, tu, ó Deus soberano. E neste momento específico, Pai, nos dirigimos a Ti humildemente para Te apresentar, ó Deus, a nossa confissão. Peçamos a Ti, ó Deus, que temos pecadores, somos pecadores, e assim Tua palavra também nos ensina. Mas mesmo assim, ó Deus, confiantes na amplidão de bondade e misericórdia que Tu derramas sobre a vida daqueles a quem Tu ama, nós Te suplicamos, ó Deus, confessamos a Ti a nossa incapacidade de não pecar, nossas fraquezas. E quando fazemos, quer seja por atos, ações, palavras, omissões, ou qualquer forma que o façamos, somos desobedientes, ó Deus, ao que Tu nos ensina e ao que Tu almeja para o Teu povo. Portanto, Senhor, Tu como Deus soberano, como Deus perdoador, é que nós Te pedimos, Te clamamos e suplicamos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. E assim, ó Deus, recebido, que sejamos reconciliados contigo, ó Deus, no sentido de termos maior aproximação nosso espírito, Pai, ao Teu trono. Perdoa-nos, Senhor, nos considerando como Teus filhos, como Teus servos. Isso não somos merecedores, mas confiantes, porque a Tua palavra também nos diz que, ao confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, nos purificar, ó Deus, das nossas injustiças. Então, como esse Deus perdoador que Tu és, Deus soberano, derrama a Tua graça sobre nossas vidas. Isso nós Te oramos, Te pedimos, desde já Te agradecemos, no nome santo do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Nesse momento vamos cantar o hino do nosso inário, número 172, as muitas bênçãos. Enquanto isso, nossos irmãos estão com a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Convido a igreja para cantarmos todos de pé. Dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos.
dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, agradecemos pelos dízimos e oferta depositado no meio do teu povo, para mantimento somente da tua obra, Senhor. Abençoa todos aqueles que assim o fizeram, todos aqueles também que não puderam, Senhor. Abre portas de trabalho para aqueles que estão precisando. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor, para que possa ajudar mais e mais na tua obra. Em nome de Jesus. Amém. O grupo de música está com a oportunidade de nos trazer 2 cânticos congregacionais. Oh, Deus me salva, por teu nome, faz-me justiça com poder. Oh, Deus, escuta minha prece, minhas palavras vem ouvir. Contra mim, pois, se levantam insolentes homens vis, acabam, querem da minha vida perante si, pois não tem Deus. Eis que Deus é meu socorro, minha vida Deus sustém. Retribui meus opressores, dá cabo deles
para os pés do justo és, grande e forte és do Senhor que assim sustém. A criação transmite a glória do grande Salvador. Bendito seja para sempre o Redentor. Tua palavra permanece sobre a terra, pois é Cristo que sustenta toda ela. Imutável, eterno e infinito é o teu poder maravilhoso. Quero a ti sempre render todo louvor, toda honra, toda glória. O teu amor que resplandece toda a história. Quão insondáveis e puros são os seus caminhos. Magnificado Rei, refúgio, nosso abrigo. Luz para os pés do justo és, grande e forte és tu, Senhor, que assim sustém. A criação transmite a glória do grande Salvador. Bendito seja para sempre o Redentor. Tua palavra permanece sobre a terra, pois é Cristo que sustenta toda ela. Imutável, eterno e infinito é o teu poder maravilhoso. Quero a ti sempre render todo louvor, toda honra, toda glória. O seu amor que resplandece toda a história. Quão insondáveis e puros são os seus caminhos. Magnificado Rei, refúgio, nosso abrigo. Todo louvor, toda honra, toda glória. O seu amor que resplandece toda a história. Quão insondáveis e puros são os seus caminhos. Magnificado Rei, refúgio, nosso abrigo. Magnificado Rei, refúgio, nosso abrigo. Amém, irmãos? Nesse momento vamos para a quarta parte da nossa liturgia, momento de edificação, onde ouviremos a palavra do Senhor sendo pregada nesta noite. Como falei anteriormente, essa noite o presbítero Robson, da Igreja Presbiteriana Central, nos trará a mensagem da palavra com o tema Santidade, um estilo de vida. Mas antes convido o pastor Alenilton para fazer uma oração pastoral, oração por toda a igreja, pelos trabalhos realizados pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo pregador da noite. Vamos orar, amados. Senhor maravilhoso Deus, bendito, eterno e soberano Pai, glórias e glórias sejam dadas somente a Ti.
Grandioso Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor bondosamente nos concedeu. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na tua casa e podermos realizar este culto de louvor, de adoração, de exaltação do teu santo, excelso e poderoso nome. Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor nos fez, ó Pai, até aqui podermos entoar cânticos de adoração a Ti, podermos, ó Pai, elevar a nossa voz até o Teu trono da graça em orações de gratidão, de petição, orações de súplicas e também, ó Pai, de ler a Tua santa e bendita palavra. Agora, nesse momento em que estamos prestes para sermos edificados com a pregação que será ministrada nessa noite, pedimos que o Senhor abençoe o Teu servo, ó Pai, para que esta palavra ela possa se fazer presente nas nossas vidas, ela possa fazer morada nos nossos corações e assim, ó Pai, colocarmos em prática no nosso viver. Grandioso Deus, que nós, o Teu povo, sejamos alimentados espiritualmente e possamos, ó Pai, assim cheios do Teu santo e bendito Espírito, pregar a Tua palavra, fazer com que outros que ainda não Te conhecem, ó Pai, que aqueles que não Te conhecem possam se voltar para Ti e bendizer o Teu santo nome. Abençoe essa igreja, abençoe as famílias dessa igreja, abençoe as crianças, os jovens, os adultos, os adolescentes, abençoe a direção da igreja, o conselho da Tua igreja, o pastor dessa igreja, a sua família. Abençoe, ó Pai, toda a liderança composta nessa igreja, que o Senhor possa usar os Teus servos que aqui foram postos como líderes, para que assim, ó Pai, possam conduzir a Tua igreja para a Tua honra e para a Tua glória. Grandioso Deus, nós suplicamos também o perdão pelos nossos pecados. Clamamos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, somos pecadores, carecemos do Teu perdão. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero saudar os amados na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós já lemos do verso 1 ao verso 12, leremos agora do verso 13 até o final do verso 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 a 21. Nos diz assim a Santa e Sagrada Escritura: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Louvado seja o Senhor, meus queridos irmãos. Meus irmãos, estamos diante de um texto e o tema que nós iremos tratar é santidade e um estilo de vida. É muito comum vermos em nossos dias, em nossos tempos, pessoas que vivem como se Deus não existissem
elas professam a fé evangélica, elas dizem que são cristãs, elas pertencem a alguma igreja, elas são membros dessa igreja, elas chegam a serem dizimistas ou ter o seu nome no hall de membros de alguma igreja, porém vivem como se Deus de fato não existisse. São os que a gente chama de os ateus práticos ou apenas cristãos nominais. E isso tem se alastrado. Temos um grande percentual, segundo pesquisas, de cristãos que estão se convertendo aí ao cristianismo no nosso Brasil. Há quem diga que 1/3 do nosso país é formado por cristãos, mas nós não percebemos o impacto do evangelho na vida dessas pessoas. Além da questão da não conversão genuína em alguns, nós percebemos que algumas filosofias são impregnadas na mente das pessoas, ainda que inconscientemente ou propositadamente é colocada e elas vivem com fundamento em alguma destas filosofias que lhe passarei agora. Alguns dizem que vivem como hedonistas, que vivem na busca pelo prazer propriamente dito. Outros vivem uma vida pragmática, para eles está certo aquilo que dá certo, e isso desemboca numa máxima que é atribuída ao Maquiavel, e onde diz, os fins justificam os meios. Se tudo deu certo no final, todo o processo para chegar até aqui valeu a pena, está tudo correto, independente daquilo que se fez, se precisou pecar ou não, o importante é que o resultado deu certo. Algumas pessoas vivem nessa dualidade de vida, vivem uma vida dentro dos templos e uma vida fora, uma vida em casa e uma outra vida no seu trabalho, uma vida com seus amigos e uma vida com seus familiares, vivem em duplicidade ou multiplicidade de vidas, se é que a gente pode chamar assim. A Bíblia e o próprio Cristo já nos deixou claro que isso seria possível e que isso de fato poderia acontecer. Basta você olhar Mateus 13, do verso 24 ao verso 30, quando ele menciona a parábola do joio e do trigo. É como que ele estivesse dizendo para nós, tomem cuidado, no meio do trigo você vai encontrar também o joio. Ou basta caminhar um pouco mais no capítulo 23, do verso 27, onde ele vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Vocês aparentam forma de piedade, mas por dentro vocês estão muito vazios. Por dentro vocês não têm absolutamente nada. Meus queridos, toda a Bíblia é muito coesa, é muito concisa, e ela é muito clara no sentido de que aquilo que ela nos traz como fundamento de fé, aquilo que ela nos apresenta como doutrina, ela nos apresenta não apenas para que nós coloquemos em nosso intelecto. Aquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada nos serve, deve ser observado daquela porta para fora também, nas nossas vidas pessoais. É isso que a Bíblia nos ensina, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 2, os primeiros cristãos primitivos ali de Atos são chamados de os do caminho, aqueles que caminhavam assim, aqueles que viviam assim, aqueles que se comportavam de uma determinada maneira. À luz, portanto, irmãos, desse texto que nós lemos, queremos que você guarde na sua mente, no seu coração, o tema santidade, um estilo de vida. Nós entendemos que à luz da Sagrada Escritura, santidade para o cristão não é opcional, é um estilo de vida que precisa ser vivida pelos crentes. Primeiro, queridos, eu quero que você observe um panorama rápido dessa carta. Ela começa no verso 1 dizendo os destinatários desta carta, e ela vai dizer que é uma carta de fato destinada a estrangeiros, a cristãos, judeus estrangeiros que viviam dispersos, e ele vai dizer onde, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eram províncias romanas, hoje atual Turquia. Esses irmãos estavam dispersos graças às perseguições que se surgiram e que estavam em iminência de acontecerem, outras ainda maiores com aqueles irmãos. É uma carta escrita provavelmente de Roma, é disso que nós extraímos quando lemos o capítulo 5 e o verso 13, escrita entre ali 60 e 63 depois de Cristo, logo depois da perseguição aos cristãos da Ásia Menor que foi ordenada
por ordem do imperador Nero. A situação, irmãos, desses irmãos é muito bem definida nessa carta. Se você perceber, não precisa você abrir a sua Bíblia, nem você ler todos os versos, mas alguns versículos que estão nessa primeira carta já nos dão um panorama da situação desses irmãos. Basta você ver, capítulo 1, verso 6, Pedro vai falar de múltiplas provações. Capítulo 3, verso 16, ele vai falar que os próprios cristãos enfrentavam falsas acusações. 4, verso 12, eles suportavam prova de fogo. 4, verso 19, quando sofrem, encomendem-se a Deus. 3, verso 14, que eles deveriam sofrer por causa da justiça. E capítulo 5, verso 9, ele diz que quando padecerem, seja isso conforme o chamamento de toda a irmandade. Ou seja, olha, realmente nós cristãos somos destinados a essas provações, então fiquem cientes disso. Cristo não foi diferente, já nos disse: no mundo tereis aflições. Cristo deixou muito claro aquilo que os cristãos iriam enfrentar. Portanto, irmãos, esses queridos irmãos dessas províncias estavam enfrentando uma terrível provação. Mas por que, presbítero Robson, esses irmãos estavam padecendo tanta provação assim? Quais eram as razões que se tem conhecimento do porquê que eles estavam assim? Muitas acusações falsas, meus irmãos, era atribuída a esses irmãos aqui. Por exemplo, a Santa Ceia, eles diziam que os crentes, eles eram canibais. Eles se reuniam para comer o corpo e beber o sangue de alguém. Dizia que esses irmãos, eles eram uma seita ocultista, porque eles se ocultam para alguma coisa e não deixam que ninguém de fora participe. Eles diziam que esses irmãos viviam em orgias, porque diziam, olha, eles se reúnem para se beijarem, confundindo aí o texto de capítulo 5, verso 14, quando Pedro vai dizer que esses irmãos deveriam se cumprimentar com o chamado ósculo santo. Então eles deturpavam isso e diziam, olha, esse povo é um povo meio doido, eles se reúnem de forma oculta e ficam se beijando uns aos outros aí. Olha, eles pregam o fim dos tempos com fogo. Olha, eles pregam um Deus além de César. Isso despertava a ira do imperador romano. Como assim? Um Deus além de mim? Isso não pode acontecer. Então eles pregavam um Deus além de César. Eles diziam que o evangelho dividia famílias, porque a partir do momento que homens se convertiam, eles diziam, eu não vou mais me curvar a esses deuses que a minha família dizem que são deuses. E aí eles ou saíam de casa ou eram expulsos de casa. Então eles diziam, olha, esse cristianismo ele separa famílias, ele divide famílias. Portanto, meus irmãos, os cristãos judeus eram de fato muito odiados. Então esses irmãos eram perseguidos, escândalos diversos eram atribuídos a esses irmãos nessa época. E aí, daí você já se lembra de como era fácil atribuir o incêndio de Roma aos cristãos. Como era fácil dizer assim, olha, eles foram os causadores desse problema gravíssimo que estamos enfrentando. Os irmãos, meus queridos, eles conheciam muito bem sobre provação, já tinham percebido uma que culminou na morte de Estevão, e já tinham conhecimento das perseguições que o próprio apóstolo Paulo estava enfrentando. Então não era desconhecido desses irmãos a situação ou o tema provações, era muito conhecido já. Então muita luta enfrentou esses irmãos a quem Pedro está escrevendo essa carta. E a razão da escrita, meus irmãos, é simples. Pedro queria estimular esses irmãos que mesmo em meio a dificuldades e aprovações, e a uma que viria mais ferrenha, eles precisariam entender a eleição e a salvação eterna e como eles deveriam se comportar de forma santa, mesmo em meio às dificuldades que estariam enfrentando. Um esboço rápido dessa carta, é só você perceber nos versos 1 e 2 do capítulo 1, Pedro apresenta o seu nome, quem está escrevendo, e os seus destinatários. Do capítulo 3, do verso 3 ao verso 12, ele apresenta, que nós lemos aqui, uma espécie de doxologia trinitariana. Fantástico, você vai ver a atuação de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo na obra da eleição, na obra da salvação
do povo de Deus. Do verso 13 até o capítulo 2, verso 10, nós temos aí uma espécie de como deve ser nossa relação com o próprio Deus. Dos versos 11 do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 12, a nossa relação com os homens, ou como essa santificação, como a nossa relação com Deus, ela se reflete, como ela nos ajuda na nossa convivência com as demais pessoas. Capítulo 3, do verso 13 até o capítulo 5, verso 11, nós temos as bênçãos por causa da justiça. E aí ele termina com uma saudação final, nos versos 12 a 14 do capítulo 5. O texto que nós lemos, ele está dentro desse trecho onde Pedro vai tratar da nossa relação direta com o nosso Senhor. E daí o tema, a santidade e o estilo de vida. E aí, quais as implicações dessa salvação que Pedro acabou de mencionar, do verso 3 até o verso 12, é isso que ele vai tratar agora no texto que nós lemos. Por isso, Pedro, irmãos, entrando propriamente na exposição, Pedro começa no verso 13 nos dizendo assim: por isso, e ele vai descrever a questão da santificação. Pedro diz, por isso, ora, ele acabou de explicar para esses irmãos a obra redentora de Deus, desde a eleição, antes da fundação do mundo, a obra do próprio Cristo e a aplicação pelo Espírito Santo para esses irmãos. E o intuito é fazer com que esses irmãos, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à provação, compreendessem que existe algo maior a ser colocado em nossa mente ao invés dos nossos problemas: a salvação por meio de Jesus Cristo. Meus queridos, ele diz, por isso, ou seja, por causa desta revelação profetizada e revelada aí pelos antigos, de que a graça de Deus nos estava destinada por Cristo, é isso que ele faz do verso 3 ao verso 12, é que nós precisamos entender, atentar para vivermos da seguinte forma. E ele começa dizendo assim, ó: cingindo o vosso entendimento. Pedro estava dizendo, amarre todo esse conhecimento que vocês agora obtiveram, amarre isso ao seu pensamento. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça, isso precisa ser como um adorno em você. Vocês lembram que o cinto, quando a gente se cingia, quando os antigos se cingiam com o cinto, aquilo era para que todos os outros utensílios de que ele necessitava fossem pendurados, não é? Seja a sua espada, seja o seu bordão, seja o seu cantil com que ele bebia água, enfim, tudo isso estava naquilo que ele se cingia. E Pedro vai dizer assim: cingindo o vosso entendimento. E eu quero trazer ao nosso conhecimento, irmãos, a importância que nós temos de elevar o nosso pensamento às questões de Deus, às questões espirituais. Como nós vivemos tempos em que os nossos pensamentos têm sido facilmente levados a coisas triviais, levados a brincadeiras que não têm sentido, levado a pensamentos que não fazem sentido nenhum, levado a assistir ou a ler coisas que não têm a menor benesse para a nossa alma. E como os cristãos têm sido engodados por isso. Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vivemos tempos em que os jovens gastam muito do seu tempo com coisas fúteis, decoram piadas, decoram histórias bobas, mas quando se trata de se decorar textos da Bíblia ou de se entender doutrinas da Bíblia Sagrada, parece que não faz o menor sentido para muita gente hoje. Paulo vai nos dizer, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 2, ele vai dizer: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Pensem nessas coisas. Aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são maus. Preste atenção em como você tem gastado o seu tempo. E aqui Pedro diz: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele diz: sede sóbrios e esperai. Pense como é difícil para alguém numa dificuldade ouvir a palavra. Tenha calma, espere.
São duas palavras difíceis de se ouvir quando estamos em dificuldade, porque quando estamos em dificuldade, como esses irmãos estavam, o que nós queremos ouvir é: vai cessar agora, está resolvido, eu vou resolver. Mas o que Pedro diz assim: olha, sede sóbrios, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem na graça de Cristo. A partir daqui, Pedro vai apresentar uma série de características que precisam acompanhar a vida daqueles que foram alcançados por essa graça e que foram regenerados por esse Deus. A partir do verso 14, ele vai dizer: é isso que tem que acompanhar a vida daqueles que se dizem cristãos, a vida daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, a vida daqueles que foram de fato regenerados. E Pedro, no verso 14, diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui Pedro adverte, nos traz à memória algo extremamente importante. Ele nos mostra de quem somos filhos. Já viu que isso acontecia muito no passado? Com os mais velhos aí, os mais experientes vão se recordar que a primeira coisa que se perguntava quando um filho conhecia alguém, dizia: olha, é meu amigo. A primeira coisa que o pai perguntava era assim: de quem esse menino é filho? De quem essa menina é filho? Olhava no olho daquela criança e dizia: quem é seu pai? Você é filho de quem? Porque os laços parentais eram importantes para definir que caráter essa criança tinha ou que ensinamentos essa criança teria obtido em seu lar para poder conviver ou não com as outras crianças ou com os filhos daqueles que tinham um certo rigor com a criação dos seus próprios filhos. Aqui Pedro adverte que somos filhos da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. E aí Pedro fala de vida de ignorância. E vida de ignorância aqui é uma vida desprovida de inteligência, ou denominada ou dominada pelos desejos carnais, uma vida caracterizada de fato pela futilidade. E aqui Pedro vai dizer assim: vocês são filhos da obediência, portanto vocês não podem se amoldar às paixões que vocês tinham anteriormente. Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao 34, ele vai mostrar como vivem aqueles que de fato não foram alcançados pela graça de Deus. E ele descreve coisas terríveis que ocorrerão com um homem ou com uma mulher, isso durante a sua vida, quando eles não são de fato alcançados por Deus. Quando ele fala em Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 3, Paulo vai nos descrever que fomos ressuscitados pelo próprio Deus, mas ele diz assim: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. E ele vai dizer que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pedro adverte a esses irmãos que eles não deveriam, eles não poderiam viver mais uma vez ou voltar a viver como eles viviam anteriormente, numa vida de ignorância. E além dele nos descrever isso, Pedro é muito enfático em dizer que nós somos filhos da obediência. Meus irmãos, é inconcebível para um cristão, ou para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que pertencem à igreja do Senhor, é inconcebível que eles voltem a viver uma vida desregrada, uma vida desacompanhada de santidade. É inconcebível, é tão inconcebível que Paulo, em Romanos capítulo 5, quando ele descreve os nossos representantes federais, Adão e depois Cristo, após isso ele vai dizer assim no capítulo 6, verso 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? E ele responde: de maneira nenhuma. Como viveremos para o pecado nós, os que para ele morremos? Paulo é muito enfático em dizer que é inadmissível alguém que morreu para o pecado volte a viver uma vida do jeito que tinha antes. Tão enfático, irmãos, que para muitas pessoas
desejam saber o que é pecado e o que não é, vão nos gabinetes pastorais e a dúvida é: pastor, isso é pecado? Aí o pastor diz: olha, isso aqui tome cuidado que é pecado. Eles procuram saber o que é ou não pecado para andar o mais próximo possível. Então quer dizer, pastor, que eu posso chegar só até aqui, né? E aí você já imagina o que tem na cabeça desses irmãos. Qual é o desejo desses irmãos? Observam aquilo que é pecado para andar no limite do. Outros vivem uma vida tão errônea que vivem na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E vivem num ciclo vicioso de peca, confessa, peca, confessa, peca e confessa, achando que essa é a vida que Deus preparou para os eleitos. Mal sabem eles que na primeira carta de João, no próprio capítulo 2, em seguida, no verso 1, João é muito enfático e vai dizer: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, olha, é um acidente de percurso, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas, meus irmãos, Pedro vai dizer para esses irmãos que eles não poderiam mais viver como viviam na ignorância anteriormente. E sempre nós vemos nas orientações bíblicas isso. Você não pode fazer isso, mas tem que fazer alguma coisa. Se lembrem que nós cristãos fomos durante muito tempo conhecidos como o povo daquilo que não se pode fazer. A pessoa dizia assim: eu não quero ser crente, porque não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E eles tinham uma lista enorme daquilo que para o crente não era permitido. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas se esquecem que a Bíblia nos dá orientações claras do que nós devemos fazer, e a santificação é uma delas. É muito claro no texto: sede santos. E Pedro, além de dizer assim, vocês não podem viver assim, agora ele começa no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, diferentemente do que vocês faziam numa vida de ignorância no pecado, vocês precisam agora fazer o oposto, é pelo contrário. Ele é tão enfático, irmãos, aos seus leitores, como um pastor amado, amando a sua ovelha, vai lhe dizer: você não pode fazer isso, mas ele orienta a sua ovelha naquilo que eles precisam fazer. Esse é o verdadeiro pastor, que não só diz: você está errado se fizer assim, mas ele diz: você precisa andar por esse caminho, por esse aqui. Pedro vai nos dizer algumas das razões. Ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Lembrem-se, irmãos, na Bíblia Sagrada, eu disse isso no nosso congresso de homens, a Bíblia Sagrada nos traz ordens muito claras. Mas nós cristãos temos um costume muito terrível de tentar extrairmos da Bíblia aquilo que achamos que é correto, ou muitas vezes achar que o que a Bíblia está nos dizendo é opcional para nós. Então nós pegamos muitas doutrinas e tentamos usá-las como opção em nossa vida. Isso eu faço ou eu não faço? Eu quem escolho se eu faço ou se eu não faço. Como por exemplo, não quero orar, mas orar para crente não é opcional. Lucas 18, verso 1, a Bíblia diz: então propôs-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Então tem crente que acha que orar é opcional. Tem crente que acha que estar satisfeito em Cristo é uma opção. Enquanto Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é opcional, o texto é muito claro, é uma ordem de Deus para nós. Assim como a santificação. Pedro não está dizendo: se vocês optarem por serem santos, sejam santos se vocês quiserem. Pedro está dizendo: sede santo, sejam santos. Pedro não está dando opção a esses irmãos. A ordem é muito clara: sede santos, porque eu sou santo. Pedro mostra, irmãos, aos seus leitores, que o nosso Deus, ele não é hipócrita. Deus não nos manda fazer algo que Ele mesmo não faça. Temos em nossos tempos líderes que são detentores da filosofia do faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
Pais que fumam e olham para os filhos e dizem assim: não fume não, que isso aqui é muito ruim. Pais que não estudam e fazem disso um argumento para o seu filho estudar. Estude porque papai não estudou. Pais que querem que seus filhos leiam e dizem assim: leiam porque papai não gosta de ler, mas disse que ler é muito bom, então leia. Papai quer o melhor para você. Vivem uma hipocrisia de tentar fazer com que os outros façam aquilo que eles mesmos não fazem. Meus queridos, Pedro mostra aos seus leitores que o nosso Deus de fato não é hipócrita, adepto dessa filosofia do faça o que eu digo, não faça o que eu faço, mas que Ele é santíssimo. Todas as ordens dele em Levítico, e a gente vai descrever aqui, quando ele manda o seu povo ser santo, ele diz: sejam santos porque eu sou santo. É uma ordem de exemplo: sejam porque eu sou. Façam exatamente o que eu faço. Os irmãos já sabem que Paulo também disse isso. O cristão, irmãos, que entende e reconhece a santidade de Deus, bem como sua posição em relação a Deus, logo brada algo sobre a sua condição. Entender que Deus é santo, entender que Deus é santíssimo, conduz o cristão a reconhecer a sua posição diante de Deus, a sua necessidade diante de Deus. Todos nós lembramos aqui de Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz: santo, santo, santo. Mas todos nós, muitas vezes, nos esquecemos do que vem em seguida. Todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, é gerado no coração dessas pessoas um alto senso de responsabilidade em relação à sua vida de santificação, em relação ao próprio Deus. Em seguida nós vemos um forte senso de responsabilidade no próprio Isaías, a ponto dele dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é senso de responsabilidade. O cristão que reconhece a santidade de Deus, ele logo reconhece a sua posição. Como Isaías, ao olhar a santidade do próprio Deus, ele diz no verso 5: ai de mim que estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ou ainda como Paulo em Romanos 7, verso 24, depois dele descrever a graça salvadora do próprio Cristo, ele como representante federal, ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos, a eleição é para a santificação no Espírito. É isso que Pedro vai dizer no capítulo 1, verso 2. A santificação, irmãos, é de fato uma evidência de que nós fomos eleitos do Senhor. Cuidado, há quem diga assim: se eu sou eleito de Deus, eu posso viver de qualquer maneira. Se eu sou eleito do Senhor e uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que eu achar que eu devo fazer. As Escrituras nos ensinam exatamente o contrário. É para a santificação que nós fomos eleitos. Verso 16 ele diz assim, porque escrito está. E aqui Pedro vai ser muito enfático. Pedro vai simplesmente mostrar para esses irmãos que aquilo que ele está dizendo não é algo da cabeça própria de Pedro, é algo que já estava escrito. Lembrem-se que nós consideramos, e aí os apóstolos, hoje não existe mais apóstolo, né? Os apóstolos são aqueles que viram a Cristo, são aqueles que de fato interpretaram o Antigo Testamento da forma correta e que nos legaram aqui as Escrituras Sagradas. E aqui Pedro está dizendo aquilo que ele retirou de Levítico 11, 44, 19, verso 2, 20, verso 7, 20, verso de número 26, onde Deus vai dizer ao seu povo por diversas vezes: sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Mas aí, meus irmãos, nós ouvimos hoje à noite até aqui muitas vezes a frase que eu repeti aqui: sejam santos. E aí nos vem à mente o que é santificação. Para muitas pessoas a santificação nada mais é do que o ato da conversão. Elas entendem erroneamente que no ato da conversão encerrou o seu trabalho, e aqui eu já fiz o meu trabalho, já levantei minha mão, já estou na igreja, já vou todo domingo para a igreja, então está tudo ótimo, está tudo perfeito. Não sabem que na vida cristã, justificação, regeneração, a própria união com Cristo, todas essas questões são fundamentais,
mas a Bíblia nos ensina que santificação é de fato separação para algo, é estar separado para algo, obviamente. E aí eu quero pedir permissão aos irmãos para ler a definição de santificação do Dr. Ernest Maia. Aspas para ele, ele diz assim: podemos definir operacionalmente a santificação como o ato sobrenatural de Deus que se inicia com a regeneração, consistindo no progressivo abandono do pecado em direção a Deus, tendo como padrão a imagem de Jesus Cristo. Eu não encontrei definição melhor. Parecida com essa, um pouco mais longa, nós temos a do Dr. Joel Bick, que ele vai falar da santificação no sentido negativo e no sentido positivo. Ele vai dizer que santificação no sentido negativo é o se distanciar do pecado, e no sentido positivo é de fato buscar viver a santa e sagrada Escritura para a glória de Deus Pai. Santidade, portanto, irmãos, é um estilo de vida. A Bíblia nos adverte a buscarmos a santificação em todo o nosso procedimento. Pedro vai dizer isso aqui, todo o nosso procedimento. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, você já conhece de cor: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou ainda 2 Coríntios 5, verso 17, quando Paulo vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e se fizeram novas. Eu quero ler apenas com os irmãos rapidamente 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, uma ordem clara de Deus para nós. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 8. Paulo, orientando esses irmãos, ele vai dizer assim: Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, versos de 1 a 8, ele vai dizer assim, irmãos: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A ordem de Deus para nós é viver em santificação. Precisamos, irmãos, atentar para a santificação como um processo em nossa vida, e não como algo que nós já o tenhamos alcançado plenamente. Meus irmãos, todos nós pecamos. Isso João já nos deixa claro, mas nós precisamos viver uma vida de busca por santificação, de busca em agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. O verso 17 ele diz, ora, é mais outro argumento, irmãos. Ele diz, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro é muito enfático ao dizer assim, ora, se você invoca como Pai, sabe, eu acabei dizendo aqui logo no início que havia um cuidado em saber de quem aquela pessoa era filho. Os filhos tinham uma preocupação de não desonrarem aos seus pais, de tentarem honrar aos seus pais com boas notas, ou então um bom comportamento, ou então passar numa faculdade, num vestibular, ou cursar aquela disciplina que o pai tanto queria que ele cursasse, e os filhos buscavam essa honra ao seu pai. Aqui Pedro usa isso como argumento. Ora, se você invoca como Pai aqueles que vocês se ajoelham e oram pedindo livramento, como é que vocês querem viver uma vida contrária àquela que Ele deseja? Ora, vocês invocam Ele como Pai, e Ele
ainda sustenta com uma outra prova, com um outro argumento, dizendo assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, nós estamos vivendo em um tempo em que temor a Deus tem sido cada vez mais escasso. Pessoas, ainda que se digam cristãs, vivem uma vida sem o temor de Deus, vivem como se Deus não existisse, é como se fossem mesmo ateus práticos, ateus praticantes, aqueles que vivem como se Deus não existisse, não oram, não leem a Bíblia, não querem participar das atividades da sua própria igreja, não se engajam, não se empenham, acreditam que a mera frequência num domingo à noite, escutar um sermão, isso está ótimo, isso está muito bom, eu não quero compromisso com nada. É muito comum perceber pessoas que não querem compromisso com departamento nenhum da sua igreja, não querem compromisso com igreja nenhuma, não, eu estando indo lá está ótimo. Vivem sem o devido temor a Deus, porque desconhecem o Deus que dizem servir. Meus queridos, nós precisamos viver uma vida buscando conhecer o Deus que nós servimos. A nossa época está sendo marcada por cristãos de 10, 15, 20 anos que não conhecem doutrinas da Bíblia Sagrada, oficiais da igreja que não entendem de doutrinas bíblicas, que não leem a Bíblia por completo, que não estudam a Bíblia Sagrada, homens de 20, 30 anos de igreja, mulheres de 20, 30 anos de igreja, que não conhecem as doutrinas básicas do cristianismo, que não são capazes de sustentar sua fé em qualquer debate rasteiro, que não conhecem o Deus que diz que serve, que desconhecem os textos ou que desconhecem atributos do próprio Deus. E aí, se você falar atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, porque aí, meu presbítero, você embuluou o meio de campo. Parece-me que nunca leram Mateus 10, 28, quando Jesus diz assim: olha, não tema aquele que pode matar só o seu corpo. Você deve temer aquele que não só faz perecer no inferno de seu corpo, como sua alma. Temam a Deus. A Bíblia é repleta de textos que nos orientam sobre o temor do Senhor, que obviamente é o princípio da sabedoria. E aí, quando eu falo temer a Deus, eu não digo ter medo dele, mas em uma certa medida seria necessário, eu acho muito necessário. Com Deus não se brinca. Se você frequenta uma igreja e acha que e aí você vive uma vida de brincar de ser crente, tome cuidado. Tome cuidado. Ao lermos a história bíblica, e aí temos visto um panorama geral agora do Antigo Testamento com os nossos pastores na nossa igreja, e fica muito claro que o nosso Deus é um Deus soberano e que o que Ele quer, Ele faz, é com quem quer, em quem quer, a hora que quer, do jeito que quer, e tudo é do jeito dele, e acabou. E temos visto homens e mulheres na história da Bíblia Sagrada que morreram das formas mais horrendas, porque ousaram contrariar as ordens do próprio Deus. Homens que se diziam sacerdotes, que ousaram mudar as ordens do próprio Deus, foram fulminados. E temos vivido um tempo em que pessoas vivem como querem, pelo simples fato de não receberem um castigo imediato. Eu sempre digo que o fato mais contundente porque pessoas vivem assim é porque elas desconhecem ao Deus verdadeiro. Com Deus não se brinca. Hebreus vai nos dizer que Ele é fogo consumidor. Jesus vai dizer em Mateus: aqui está quem é maior que o templo. O próprio Cristo orando diz: Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Meus irmãos, prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você não teme a Deus, irmãos, você precisa ver alguns versículos da Bíblia. Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Salmo 2, verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Jeremias 10 e 7 diz: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Filipenses 2,10 ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra.
Romanos 14:11 diz: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Meus queridos irmãos, quando Paulo vai falar sobre este Deus tremendo, em Romanos 11, do 33 ao 33, numa doxologia belíssima, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A partir daqui, irmãos, Pedro traz uma declaração consoladora. Pedro vai dizer para esses irmãos que eles deveriam ser santos, esperar na graça do próprio Jesus. Eles deveriam ser santos porque Deus é santo. E ele agora traz uma frase consoladora. Ele vai dizer: Deus nos ama. Pensem nisso em meio à dificuldade. Verso 18 ao verso 21, ele vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É por amor de vós. Eu não tenho como, irmãos, descrever e mensurar o amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós, em nos escolher antes da fundação do mundo, nos predestinar para uma viva esperança. Cristo em cumprir essa ordem do próprio Deus e da obra do Espírito Santo em selar toda essa obra do próprio Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, é o que Paulo vai dizer em Efésios 2, verso 4. E aí versos 20 e 21, meus irmãos, note que aqui Pedro acabou de descrever que você precisa ser santo. Basta você observar que você não foi comprado por preço qualquer. O sangue de Cristo foi o preço da nossa salvação. Sabe quando você olha para o seu filho e você reclama com ele, para ele não estragar alguma coisa, você diz: menino, não faça isso porque isso foi caro. Você tem que zelar mais porque isso foi caro. Você tem que se comportar assim com relação a esse objeto porque isso foi caro, isso foi muito suor derramado. Agora observe a ordem de Pedro: sejam santos. Vocês foram resgatados pelo sangue de Cristo. Vocês foram comprados por um preço imensurável, o sangue sem defeito de Cristo. Essa seria uma razão única para a gente dizer assim: eu vou viver vida de santidade. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que eu fui resgatado da minha vã maneira de viver. Foi pelo precioso sangue. Verso 20 e 21, Pedro informa que Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, porém ele foi manifestado no fim dos tempos, ou seja, na vinda em carne, quando se iniciou aí o fim dos tempos. E a razão, irmãos, de ter se revelado a nós em figura humana é mencionada por Pedro: por amor de vós, por amor de vocês. Pedro, para deixar ainda mais claro quem eram os destinatários deste amor tão precioso, ele afirmou que por meio dele tendes fé em Deus. Foi por estes que pela fé tem fé em Deus. Portanto, irmãos, lembremos sempre que a santificação é de fato um estilo de vida. Requer de nós um comportamento no trabalho, em casa, na igreja, fora da igreja, com amigos, sem amigos, sozinho, no escuro, no claro, no alto, no baixo, debaixo d'água, em cima d'água, num barco, fora do barco, aonde quer que você esteja, você precisa viver uma vida de santificação, viver vida santa para a glória do próprio Deus. E aí pensem nisso, ao ler essa carta nesses trechos, mais uma vez, 1 Pedro capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, ele fala dessa bendita salvação. Do verso 13 ao verso 21, as implicações dessa tão grande salvação. Eu tenho só algumas aplicações práticas e eu encerro. Ainda que sejamos, irmãos, perseguidos, ou que não estejamos vivendo a vida que nós pensamos, ou que nós desejamos,
Lembrem, chega o final de ano, a gente olha para trás e diz: olha, eu não estou como eu queria estar, eu queria ter conseguido isso, conseguido aquilo, ou estou passando uma dificuldade terrível, presbítero, você não tem noção. Ainda que você não esteja vivendo aquilo que você deseja, busquemos entender a graça de Deus, cingindo o nosso entendimento com essa verdade. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Pense nisso, pense nisso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para uma viva esperança. 2, como filhos de Deus e seguindo o seu exemplo de santidade, busquemos a cada dia conhecer a Ele e sermos santos. Que nós tenhamos esse desejo diário de conhecer ao Senhor, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele pensa, o que Ele diz, qual é a ordem clara dEle para nós, e busquemos viver vida santa para a glória dEle, buscando aquilo que Paulo nos ensina em Efésios 5, verso 1, muito conhecido: sede imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. 3, temamos ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria, irmãos. Temamos ao Senhor. Roguemos a Deus que Ele nos ajude a temê-lo ainda mais, a reconhecermos isso. E em último lugar, lembremos que nós somos resgatados por um preço muito alto, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos, irmãos, ao Senhor que Ele refrigere a nossa alma com essa mensagem de hoje e que Ele nos ajude a vivermos vida santa para a glória dEle e a edificação nossa, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra nos adverte, nos corrige, nos repreende, mas ela também conforta o nosso coração em saber que o Senhor é santo e que o Senhor nos ajuda em nossa fraqueza. Rogamos ao Teu Santo Espírito que fortaleça os nossos corações no entendimento da Sua palavra, na busca por conhecer ao Senhor tão somente, e que o nosso coração se alegre em se recordar que fomos regenerados para uma viva esperança, e que o Senhor nos ajude a vivermos vida santa, vida que Te agrada. Que o Senhor, em nossa fraqueza, nos repreenda, mas também nos conforte, nos console, no uso dos pastores, no uso do nosso conselho, no uso dos nossos irmãos, a fim de que sejamos edificados, ó Deus, para a Tua glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que palavra maravilhosa. Possamos fazer como o salmista, que nos diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E a santidade seja verdadeiramente nosso estilo de vida. Amém? Nesse momento vamos cantar o hino Resposta do nosso inário, de número 132, Vivificação. Tu que sobre a amada cruz revelaste Teu amor, Tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com Teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sem Teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com Teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam
agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Nesse momento convido o pastor Jonas para vir aqui à frente fazer uma oração final e impetrar a bênção apostólica e logo após a doxologia e o tríplice amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, cheio de graça, de amor, clemente, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos faça santos, assim como o Senhor é santo. E venhamos honrar, Senhor, o nome que recebemos, que é o nome de cristão, o nome que nos associa ao homem mais puro e mais santo que pisou nessa terra, aquele cuja língua nunca proferiu mentira, cuja boca nunca amaldiçoou as pessoas, aquele que amava o culto ao Senhor, cuja alma desfalecia para estar diante dos átrios do Senhor. E se carregamos o nome dele no nosso nome, e venhamos carregar também a santidade como um estilo de vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, a maneira que nós agimos, ignorando o padrão que o Senhor estabeleceu para nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, Igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens em louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Nesse momento, convido o vice-presidente do nosso conselho, o prefeito Paulo, para vir aqui à frente trazer as saudações e os avisos finais. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos nesta noite aqui, cumprindo a convocação que o Senhor nos dá e nos fez para estarmos em Santa Assembleia juntamente com o seu santo povo. E hoje nós temos alguns visitantes, vamos aqui conhecê-los, alguns pela primeira vez, outros, mas antes de iniciar, de agradecer ao presbítero Robson pela disponibilidade. Assim que o pastor entrou em contato, ele foi muito solícito, e depois eu quero saber qual o tipo de vitamina que você toma para lembrar de tanta coisa na sua cachola, hein? Eu vou querer também um pouquinho, porque eu da memória boa, viu? Estava ali, meu Deus, eu esqueço até abro a geladeira, olho a porta da geladeira, vou procurar o ketchup lá, e eu fico lá, não consigo me encontrar. Esse homem decora coisas maravilhosas. Que bênção, meus irmãos. É um prazer recebê-lo. E juntamente com o Robson também veio alguns irmãos da Central, como por exemplo a sua família, obviamente, a esposa Caliane e suas filhas, Rebeca e Sara, que estão ali. Que bênção ter vocês aqui conosco. Também temos da Central o nosso irmão Carlos. Onde está o Carlos? Seja bem-vindo, meu irmão. Marcele e Emanuele, também da Central. Que bênção tê-los aqui conosco. E também o nosso reverendo Jonas, né? Que é uma bênção. Hoje o nosso pastor, o reverendo Saulo, como os irmãos sabem, ele está de férias, fez uma viagem à sua terra natal, passou por alguns perrengues durante o trajeto, mas graças a Deus chegou lá bem, chegou com sua família, está lá usufruindo e contemplando os seus familiares, e se Deus quiser, vamos continuar orando para que ele retorne em segurança para estar aqui conosco. Apesar dele não estar aqui, mas hoje Deus nos deu o privilégio de termos não apenas um, mas temos 3 pastores hoje aqui, né? Temos o reverendo Alenilton, temos o reverendo Jonas, e também gostaríamos de apresentar aqui o reverendo Jean. Onde está o Jean? Que bênção, meus irmãos. Hoje ele entrou em contato comigo para saber qual os horários de culto, e juntamente com o Jean, que é pastor da IPB lá em Goiás. É assim, né? Que bênção. Temos também a sua esposa, Fabrícia, sua filha Isabela, seu filho Felipe. Olha o Felipe ali, já está todo animado, é? E também temos o seu genro, José Leite. É assim, né? Pronto, que bênção. Então, meus irmãos, como a igreja do Senhor recebe esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que se sintam bem em nosso meio, para que nós possamos, como povo de Deus, nos confraternizarmos, e também não saia sem antes conhecermos, conversarmos e assim podermos usufruir da comunhão dos santos. Temos alguns avisos para dar. Temos cultos semanais. Especificamente nessa semana nós não teremos o culto de oração, visto que nós temos o período natalino, né? Então o conselho decidiu que nessa data onde cairia no culto de oração, as famílias estão liberadas para fazerem as suas programações em família. Então aqueles que têm alguma programação, fiquem à vontade. E nós retornaremos na quinta-feira com o nosso culto de doutrina, que acontecerá a partir das 19h30, como de costume. Mais algum aviso? Confraternização da nossa igreja será no próximo sábado. Lembrando que hoje, como o presbítero Edson já colocou lá no grupo, hoje é o nosso último dia para o pagamento da taxa de inscrição. Certo? Então, por quê? Porque precisa saber quem são as pessoas que verdadeiramente estarão aqui, para assim poder comprar aquilo que será utilizado no jantar. Então, é de suma importância que você pague a sua inscrição, faça a sua contribuição. Se você não tem como pagar, ou não tem como,
Paulo, eu tenho como pagar, mas eu não tenho como me deslocar para ir para a igreja. Entre em contato conosco, que nós haveremos de dar um jeito para recebê-los, para assim estar juntamente conosco. Lembrando que hoje é o último dia, amanhã já encerra. Então, veja aí, entre em contato, não fique de fora desse momento, que será um momento de grande alegria, poder estar juntamente com os nossos irmãos, nos confraternizando por tudo que o Senhor já fez por nós durante este ano. E ainda estamos na nossa campanha de climatização. Toda a vida, eu me lembro bem quando é domingo pela manhã, né? A gente vem aqui, aquele calor, aquele mormaço, e a gente sai aqui todo, parece estar dentro de uma sauna, mas o Senhor tem visto a nossa peregrinação e Ele vai nos abençoar. E também precisamos da cooperação dos irmãos, tanto em oração também quanto na contribuição financeira, para que, se Deus quiser, no próximo ano nós estejamos aqui, todo mundo bem colhidinho aí com frio, né? Então, meus irmãos, esses são os avisos da semana. Tenham todos uma boa semana. Lá atrás, acredito que nós temos um cafezinho ali. Vamos conversar, vamos confraternizar para o louvor da glória de Deus. Tenham todos uma boa semana. Amém.